Bom dia, hoje é dia 11 de agosto de 2021, quarta-feira, e nós vamos apresentar a aula de matemática para todos os terceiros anos. Eu, professora Márcia Godoy, juntamente com a professora Silvânia. Então, vamos lá. O livro do SESI, Movimento do Aprender, páginas 66 a 69, unidade 4, organizando informações, gráficos e tabelas. Esse livrinho vermelho aí do terceiro ano de matemática, tá? Movimento do Aprender. Na página 66, ele apresenta uma tabela. Então, observe o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos realizado no Rio de Janeiro em 2016. Então, você vai observar todas as informações. Quais informações temos aí? Temos aqui, ó, desse lado aqui, ó, as medalhas de ouro. Ok? No segundo, as medalhas de prata. E no terceiro, as medalhas de bronze. Depois, nós temos o total de medalhas. Então, essas são as informações do quadro de medalhas e a posição dos países nos Jogos Olímpicos em relação à quantidade de medalhas, ok? Então, vamos lá. Observando aí, o Brasil, os Estados Unidos é o primeiro colocado, depois vem a Grã-Bretanha, China, Rússia, Alemanha, Japão, França, Coreia do Sul, Itália, Austrália e o Brasil, 13º, ok? Então, vamos lá. Então, fica na frente sempre quem tiver mais medalhas de ouro, ok? Mesmo que tenha mais medalhas de prata e de bronze, quem fica na frente é quem tem mais medalhas de ouro. Por exemplo, aqui, ó. A China, ela tem mais medalha de bronze do que a Grã-Bretanha, mas ela fica no terceiro lugar. Por quê? Porque a Grã-Bretanha tem mais medalha de ouro do que a China, ok? Então, vamos lá. Observando esse gráfico, nós vamos para as questões. As questões aqui, na página 66, a questão A, pergunta assim: quantas medalhas o Brasil recebeu no total? Então, é só ir lá no gráfico e observar aqui no gráfico e observar o total de medalhas e responder. Aí pergunta assim, e o primeiro colocado? O primeiro colocado, Estados Unidos, ó o tanto. Então, essas seriam as duas respostas. Então, lá você vai voltar lá na questão e colocar assim, o Brasil, tantas medalhas. E os Estados Unidos, que é o primeiro colocado, tantas medalhas, ok? A B, quantas medalhas de ouro os Estados Unidos ganharam a mais que a Grã-Bretanha? Bom, agora você tem que fazer uma conta. Você vai voltar na tabela, você vai ver que os Estados Unidos, ele tem 121 medalhas. E a Grã-Bretanha tem 67. Então, você vai fazer a continha de menos. O resultado que der aqui, aí você vai colocar na resposta B, ok? Aqui nessa linha. A questão C diz assim, quantas medalhas de ouro a Grã-Bretanha ganhou a mais que o Brasil? Então, vamos lá, verificar. A Grã-Bretanha ganhou medalhas de ouro, tá? Só as de ouro. Então, vamos lá. 27 medalhas de ouro. E o Brasil ganhou 7. Então, 27 menos 7, o resultado que der aqui, você vai colocar na resposta C, ok? Dando continuidade, agora na página 67, ainda perguntando
sobre o quadro de medalhas, diz assim: quantas medalhas de ouro os Estados Unidos ganharam a mais que o Brasil? Então, o que a gente tem que fazer? A mais que o Brasil de ouro. Os Estados Unidos têm 46. E o Brasil tem 7. É só tirar o resultado que der aqui, você vai colocar a resposta nesse quadro, ok? Bom, a questão é: quantas medalhas a Coreia do Sul ganhou a mais que o Brasil? Então, vamos ver. A Coreia do Sul, quantas medalhas a Coreia do Sul ganhou a mais que o Brasil? Agora é no total, então vamos lá. A Coreia do Sul, ela teve 21 medalhas. E o Brasil, 19. Então, para saber a diferença, sempre vou fazer a conta de menos. O resultado que der aqui, vou colocar a resposta aqui, ok? Depois, a F. Quantas medalhas de prata o Brasil ganhou a mais que a Coreia? Então, o Brasil e a Coreia... O Brasil ganhou 6 e a Coreia ganhou 3. Então, vamos lá. O Brasil, sempre quem ganhou mais fica em cima, tá? E aí, o resultado que der aqui, você vai colocar aqui, ok? A questão G. No total, quantas medalhas os Estados Unidos ganharam a mais que o Brasil? Então, vamos lá nas medalhas do Brasil. Os Estados Unidos... Aliás, vamos lá nas medalhas dos Estados Unidos. Aqui é do total, ó. No total, quantas medalhas os Estados Unidos ganharam a mais que o Brasil? Então, 121 menos 19, que é o total do Brasil. O resultado que der aqui, você vai colocar aqui, na questão G, ok? Dando sequência, nós vamos, na página ainda 67, nós vamos observar o gráfico que a Beatriz fez com relação, observando só a quantidade de medalhas de pratas conquistada pelos países. Então, ela fez esse gráfico aqui, referente a essa tabela aqui, ó. Então, ela pegou só a quantidade de medalhas de prata. E ainda só dos 5 dos melhores colocados, ó. Beatriz observou a tabela e criou um gráfico apresentando a quantidade de medalhas de prata conquistada por alguns países. Então, ela pegou Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Rússia, Alemanha e Brasil, tá? Então, ela foi até o 5º colocado e depois colocou o Brasil também. Então, ela pegou só aqui. Aí, para fazer isso, ela pegou esses dados aqui e construiu esse gráfico aqui, ok? Então, lá, ó, o que ela fez? Então, ela fez uma sequência de 0, contando de 5 em 5 até 35. O que passou aqui seria 40, né? Que seria o próximo 40. Então, ela fez uma escala de 5 em 5 até 35. O que passou, que os Estados Unidos teve 38. Então, o 38 está entre o 35 e o 40, ok? A Grã-Bretanha foi 23, então está entre o 20 e o 25. A China, 18, então está entre o 15 e o 20. A Rússia também 18, entre o 15 e o 20, aqui, né? E a Alemanha, 10, então está aqui no 10. E o Brasil, 6, está entre o 5 e o 10, ok? Perfeito esse gráfico aqui da Beatriz. Aí, a gente vai responder agora com relação à observação apresentada no gráfico da Beatriz. O gráfico da Beatriz apresenta algumas informações. O que esse gráfico representa? Então, você vai responder o que está representando. Já foi falado, né? O que ele está representando. Então, aqui tem... Desculpa. Aqui tem algumas informações, né? Que está
Dá para colocar na resposta da questão A da página 68. Depois ele pergunta assim: quantos países estão representados no gráfico? Então vamos lá no gráfico, ó. Esse país, ó. Então tem os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a China, a Rússia, a Alemanha e o Brasil. Então quantos são os países? Aí você coloca a resposta na B. Na C, qual país conquistou mais medalhas de acordo com o gráfico? Então, de acordo com o gráfico da Beatriz, qual país teve mais medalha? Então, olhando de imediato aqui, nós vamos perceber, né? O que tem a barrinha maior. A D, qual país conquistou menos medalhas de acordo com o gráfico? Esse gráfico da Beatriz aqui, ok? Então, vamos lá. É possível, a questão é possível saber a quantidade exata de medalhas de prata que os países conquistaram por meio da observação do gráfico? Converse com os colegas, professor, sobre essa quantidade e registre a sua conclusão que chegaram. Bom, então se você olhar aqui, ó, é possível saber a quantidade exata? Nesse caso aqui, eu acredito que sim. Por quê? Porque ela colocou aqui, ó, ela colocou a quantidade exata em cada um. Se não tivesse esses números aqui, aí não conseguiria. Ok? Se ela não tivesse colocado 37, por exemplo, aqui se ela não tivesse colocado 18, nesse caso aqui, ó, você não saberia entre o 15 e o 20, você não saberia, poderia ser 17, 18, 19, né? Porém, aqui ela colocou, então, exatamente, você consegue saber. A questão F, essa questão aqui, ó, a F. A Bia esqueceu de inserir o título. O título é o nome do gráfico. Lembra que na aula anterior eu falei sobre isso? Então, escreva um título para esse gráfico. Você vai escrever um título para esse gráfico aqui, ó. Tá? Então, você vai colocar o nome do gráfico aqui nessa linha, ok? Você vai inventar um nome. Seguindo na página 69, você vai construir um gráfico agora que apresenta a quantidade de medalhas de bronze. A Beatriz não fez a de prata? Você vai fazer de bronze. Dos 5 países mais bem colocados, então 5 países lá bem colocados e o Brasil. Então, serão 6 barrinhas, ok? Nas Olimpíadas de 2016. Então, voltando lá no gráfico, nessa tabela aqui, a gente vai construir um gráfico agora com os países, os 5 primeiros. Então, vai até aqui, ó, até a Alemanha, mais o Brasil, tá? Então, lá, você vai construir, na página 69, o gráfico, né? Aqui nesse espaço aqui, ó, que tem um espaço aí, né? Então, você vai colocar seu gráfico. Aqui você pode, a sua escala você pode fazer em pé, ou você pode ir colocar os países aqui, né? Colocar os países, né? Você pode colocar as barrinhas, ou você pode fazer a escala assim, né? A escala pode ser assim. Os países, você vai colocar os países aqui, né? Os países aqui. Aí, você vai colocar a barrinha, tá? Até aqui, igual lá da Beatriz, ok? Você pode fazer assim. Eu fiz um aqui assim, ó.
Então, eu coloquei um título no meu, coloquei os países que mais conquistaram medalhas de bronze em 2016. Então, é isso que tá pedindo aqui nesse enunciado, né? E aí, como lá tá até de bronze, eu tenho, entre os países, eu tenho até 38 de bronze que os Estados Unidos colocou, então a minha numeração, eu coloquei até o 40, a minha escala, ó, seguindo de 0, de 5 em 5. E aí, eu coloquei aqui também, ó, tá? Mas você, se você não quiser, não precisa. Então, Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Rússia e Brasil. A fonte, da onde eu tirei? Do quadro Medalhas Olímpicas de 2016. Então, a fonte é essa para todo mundo. Você pode copiar, esse daqui você pode copiar. O seu, você faça do jeito que você quiser. Ou, se você quiser copiar desse, que está prontinho, fique à vontade, ok? Então, as atividades são essas. Qualquer dúvida, entre em contato, ok? Então, obrigada pela participação. Tenha um bom dia. E obrigada mesmo. Até a próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.